Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, já sabemos quem é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Se enfrentaram no Maracanã, lotado com 60 e poucas mil pessoas, não estava completamente barrotado, até porque tinha uma parte da torcida do São Paulo, então não ia ficar completamente cheio. Flamengo e São Paulo pela segunda partida, o Flamengo conseguiu uma grande vantagem em São Paulo de 3-1 e jogou no Maracanã e consolidou a sua passagem para mais uma final, já que também está na final da Libertadores. E ganhou do São Paulo mais uma vez, e agora por 1-0, fazendo o placar agregado nos dois jogos 4-1. Parabéns ao rubro-negro carioca, parabéns ao Mengão, mais uma final. E olha, você torcedor do Flamengo mimizento, seu chato, deixa eu te lembrar uma coisinha. O Flamengo, estamos em setembro, agosto, julho, junho, uns 4 meses atrás, se eu não estiver enganado, 4, 3 meses, por aí, a torcida do Flamengo estava preocupada porque o Flamengo estava perto da zona do rebaixamento. A torcida não acreditava que o Flamengo poderia avançar muito na Libertadores, não acreditava que o Flamengo poderia avançar muito na Copa do Brasil, e como eu disse, estava preocupado que o time estava próximo da zona do rebaixamento, acreditava que 2022 era um ano perdido com o colocador de colete Paulo Souza. Chega em setembro, o Flamengo está na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. E na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Então você, meu amigo rubro-negro, vai tipar merda se você ficar reclamando do Dorival. Vai, porra, dá um tempo, irmãozinho. Para de mimizento. Porra, o cara poupou aqui, poupou ali. Mas, irmão, ele pega o time na 14ª colocação. Próxima zona de rebaixamento. O time não tinha nada, não tinha tática, não tinha vontade, não tinha porra nenhuma. Ainda tem um bando de babaca e com os canais que falam do Flamengo com um monte de babaca. Porra, querendo criticar o Dorival? Vão tipar merda, vai. Então esse é um recadinho do seu amigo Magalhães para você, torcedor do Flamengo, mimizento. E para o São Paulo? Irmão, o Rogério está fazendo um grande trabalho? Vai depender muito do ponto de vista. Mas conseguiu chegar a uma final da Sul-Americana, chegou à semifinal de uma Copa do Brasil, não está tão bem no Campeonato Brasileiro, porque fez opções pelas Copas. Mas também falta um pouquinho de peça a esse time do São Paulo. Tem alguns jogadores ali que... Esse Alisson, que era do Grêmio, que o São Paulo contratou. O que esse cara produz? Ele não produz absolutamente... Ele já não produzia no Grêmio. O cara que corre, mas ele produz o quê? Ele ajuda a marcar, ele ataca... Ele não é nem muito bom marcando, nem no meio e nem no ataque, pô. Então tem algumas coisas no São Paulo, foi um que eu citei. Tem algumas coisas no São Paulo que precisam mudar, precisam dar uma limpeza em alguns jogadores ali, contratar alguns jogadores com mais qualidade. Que pro ano que vem, com essa base aí, dá pro São Paulo fazer um time bem competitivo, já é um time competitivo, mas um time mais forte. Além de competitivo, mais forte e com qualidade técnica. Porque o que fez a grande diferença para o Flamengo se classificar? A grande diferença não foi a vontade, que a vontade os dois times tiveram. A diferença foi a qualidade técnica. A diferença técnica de alguns jogadores do Flamengo
para alguns jogadores de São Paulo, não deveria ser tão grande assim, porque o São Paulo é um gigante, porra. Um gigante. Então essa diferença não poderia ser tão grande em relação a alguns jogadores do jeito que é. O São Paulo tem algum jogador com a qualidade técnica do Arrascaeta? Do Everton Ribeiro? Porra, não tem, cara. Não tem. O volante do São Paulo, bom volante, mas ele é melhor do que o João Gomes? Não é, cara. Então, tem ali algumas situações que o São Paulo, fazendo umas contratações ali pontuais, dá para ter um time muito forte para 2023. E eu, particularmente, para mim, o São Paulo é favorito na final da Sul-Americana e vou torcer para o São Paulo, por ser brasileiro, que ganhe a Sul-Americana. Então o Flamengo ganhou esse jogo por 1-0 e está em mais uma final. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nos canais Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro. Além de também estar no Facebook e no Instagram. Então já peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do São Paulo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se nos canais, dê o seu like, ative a notificação, colocar seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem religião. Se você quiser ajudar os canais a crescerem, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através de Superchat, quando estiver fazendo live. Você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mas principalmente no canal secundário, que é o Resenha com Magalhães no futebol brasileiro, eu preciso muito da sua inscrição, para o YouTube poder liberar outras funções dentro do YouTube. Beleza? Então vamos lá, cara. O Flamengo jogou melhor do que jogou lá em São Paulo. O Flamengo em São Paulo, lá em São Paulo, que o Flamengo ganhou de 3-1, falei e vou repetir, o São Paulo foi melhor do que o Flamengo lá. O que definiu foi a qualidade técnica do Flamengo, que é superior à do São Paulo. Mas o São Paulo fez uma grande partida contra o Flamengo. Não merecia ter tomado de 3-1. Mas a qualidade técnica do Flamengo fez a diferença lá naquele jogo em São Paulo. Aqui no Rio, no jogo de hoje, o jogo para o Flamengo foi mais tranquilo que o de São Paulo. Porque aqui o Flamengo conseguiu controlar, mas o jogo tomou uma pressão ali no início. O São Paulo veio para dentro, tentou, ficou um jogo aberto com ataque para lá, ataque para cá. São Paulo chutando de fora da área, criando alguma coisa. O Flamengo também, no início, o São Paulo deu um chute, até a bola quicou, até nos peitos do Santos e avançou um pouquinho. O Flamengo também criou uma oportunidade na sequência em contra-ataque. Depois do Flamengo teve um contra-ataque. Se o Gabigol não tivesse errando tanto o último passe, poderia ser um contra-ataque que poderia render alguma coisa a mais. Mas o Flamengo começou se defendendo um pouco mais, esperando um pouquinho mais o São Paulo, mas era óbvio que isso poderia acontecer. O Flamengo está com um placar de 3-1, 2 gols na frente. Não tinha necessidade do Flamengo igual um louco para dentro. O Flamengo ficou esperando, tocando a bola, passando o tempo. Quem tinha que correr contra o tempo era o São Paulo, então o São Paulo tinha que arriscar. Só que o São Paulo arriscou, mas não foi um kamikaze. O São Paulo arriscou, mas não foi um kamikaze. O São Paulo adiantou as suas linhas, jogou em bloco, tentou atacar, tentou pressionar o Flamengo. Mas o São Paulo sabia que não poderia falhar, porque a qualidade técnica do Flamengo, principalmente pelo meio de campo, com João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro,
tem muita qualidade. E eles tocam a bola em espaço curto. Não precisa ter aqueles dois jogadores de ponta, que a maioria dos times tem, jogador de ponta para abrir. O Flamengo consegue tabelar pelo meio. Quando faz uma marcação muito forte pelo meio, o Flamengo tem dificuldades ali para jogar. Aí precisa abrir um pouquinho mais. Aí você tem o Rodinei. Não sobe muito ali o Felipe Luiz, mas acaba o Gabigol caindo por ali. Então o São Paulo sabia, o São Paulo atacou, mas sabia que tinha que se resguardar. Então, uns 20 minutos ali, mais ou menos, o São Paulo dando mais pressão, tentando fazer esse gol. Só que a partir mais ou menos que dos 20 minutos, o jogo foi dando uma igualada e o Flamengo começou a controlar o jogo e botou o jogo no ritmo que o Flamengo queria. Porque o que estava acontecendo? O São Paulo estava acelerando o jogo. E o Flamengo estava querendo quebrar essa aceleração. Então toda vez que o Flamengo pegava na bola, o Flamengo quebrava o ritmo do jogo. Um adendo para o São Paulo. Acho eu, minha opinião, acho que já deu pro Reinaldo no São Paulo. São Paulo precisa procurar um outro lateral. O Reinaldo se perde. É um cara que se entrega, veste a camisa, mas ele atrapalha muito, porque ele fica pilhado muito tempo. E como lateral esquerdo, na boa, ele já não está rendendo tanto assim. Ele já não está ajudando tanto assim. Isso é complicado, porque ele está sempre tomando cartão amarelo, ele fica sempre na corda bamba. Sempre na corda bamba. A sorte dele é que o Flamengo não joga com ponta. Porque se jogasse com ponta, ele estava ferrado. Se pega um cara habilidoso ali, que risca, um abraço, irmão. Ele ia ser expulso. Então, acho que o São Paulo já tem que começar a dar uma olhadinha para um lateral esquerdo ali para o lugar do Reinaldo, que eu acho que já deu seu tempo de São Paulo. Então o Flamengo começou a quebrar o jogo e colocou o jogo do jeito que o Flamengo queria. E me parece que aquela empolgação do São Paulo foi abaixando conforme o tempo foi passando no primeiro tempo. E o gol não saiu. E o Flamengo começou a controlar e começou a botar o jogo do jeito que o Flamengo queria. O Flamengo começou a tocar, girar, girar, recuperar a bola. O Flamengo estava errando alguns passes, principalmente aquele último passe ali, o Everton Ribeiro errou uns dois, o Arrascaeta, o Gabigol, mas estava tentando. E o Flamengo armava um bote, não para tomar a bola lá na saída de bola. O Flamengo até marcava, mas o bote do Flamengo era no meio de campo. Quando o São Paulo conseguia sair, o Flamengo queria roubar a bola no meio de campo. É por isso que o João Gomes é importante ali, que o João Gomes dá esse bote. O time está saindo da defesa para o ataque, o Flamengo rouba a bola no meio, pega os caras vindo para cá, os caras têm que voltar correndo de costa. Então, e pega o ataque do Flamengo e o meio campo de frente. Então, facilita. O Flamengo fez o seu gol com o Arrascaeta. Tinha feito um gol com... acho que foi com o Pedro. Fez um gol com o Pedro, que estava realmente impedido, um pouquinho na frente. Mas depois, de novo, por dentro. O Flamengo não fez jogada pela ponta, fez jogada por dentro. Tem que ter qualidade, troca de bola, triangulação, inteligência, movimentação. Everton Ribeiro e Arrascaeta tem tudo isso que eu falei. Triangular ali, Arrascaeta foi lá, deu uma olhadinha, deu uma cavadinha e fez 1-0 Flamengo. O Flamengo já tinha uma vantagem de 2 gols. Aí aumenta uma vantagem para 3 gols. Consegue levar para o primeiro tempo 1-0. O São Paulo inicia o segundo tempo, o nego imaginou, agora vai para dentro igual um louco. Falei, eu duvido que o São Paulo vai para dentro do Flamengo igual um louco. O São Paulo não vai querer sair do Maracanã com uma goleada. Ele vai continuar jogando do mesmo jeito. O São Paulo foi para dentro, mas bate um desânimo, porque você tem 45 minutos para fazer 3. Era 2, agora é 3. Irmão, por mais que o cara seja profissional, mas bate um certo desânimo. E ele sabe que se abrisse todo, ia dar ruim. Ia dar ruim. Então, acabou que o São Paulo fez mais ou menos o que
fez no primeiro tempo, foi passando o tempo, viu que o gol não saiu, teve até uma bola à trave que o Caleri acabou perdendo. Se o Caleri fizesse e fosse pro VAR, acho que ia valer o gol, que na minha opinião ele não estava impedido. Mas também não criou tanto assim, o Santos não fez grandes defesas. O Flamengo botou a bola no chão, criou algumas oportunidades, poderia até ter feito um segundo gol, e depois dos 30, 20 e pouco, começou a mudar, começou a botar jogadores para fazer a bola girar e passar o tempo. O Flamengo também não ficou com aquela vontade de querer golear, fazer 2, 3, 4. O Flamengo queria sua classificação, já estava ganhando em casa de 1-0, tinha uma boa margem. O Flamengo levou o jogo até o final, naquele banho-maria, já pensando no jogo do Campeonato Brasileiro. Depois o Flamengo vai ficar, igual todo mundo, vai ficar 10 dias sem jogar por causa dos jogos aí de seleção, vai dar para recuperar. Então, o jogo em si foi um jogo para o Flamengo muito mais tranquilo do que foi em São Paulo. Foi um jogo mais controlado do que foi em São Paulo. Óbvio, isso tudo tem a ver também com o placar, com o resultado que fez em São Paulo. Provavelmente, se tivesse sido empate, igual é Corinthians e Fluminense, provavelmente a atitude do Flamengo seria outra, e a do São Paulo também. Então, o resultado feito no primeiro jogo, lógico, influenciou na maneira de como o Flamengo jogou e também do São Paulo. Mas o São Paulo foi menos incisivo do que foi na sua casa lá no Morumbi. Placar agregado 4-1. Não tem como falar que não foi justo o Flamengo chegar à final. Ganhou os 2 jogos fora de casa e em casa. Então, parabéns ao Mengão. Mas na final agora é aguardar se vai ser Flamengo e Corinthians ou Fla-Flu. E o São Paulo, boa sorte. Vou estar torcendo aqui para o São Paulo lá na Sul-Americana e que se recupere no Campeonato Brasileiro e garanta a vaga também para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Acredito que o São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana. Mas vai que não. Então, tem o Campeonato Brasileiro aí para o São Paulo se garantir na Libertadores do ano que vem. Essa foi a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Parabéns, Mengão. Mais uma final. E torcida mimizenta do Flamengo. Pô, vocês são chatos pra caralho. Deixa o cara trabalhar, pô. Um abraço. Fui.